Melanie Klein do Zero, aula número 8. Bom pessoal, estamos aqui continuando nossa saga na introdução à psicanálise da Melanie Klein, do Riad Simon, EPU, volume 17. Você consegue encontrar esse PDF no canal Salvador Ferreira Psi, lá no Telegram. É só você entrar nesse endereço que está aqui lá no Telegram, vai em arquivos e você encontra o PDF. Eu digo isso porque esse é um livro que não é tão fácil de achar. Se achar, vale muito a pena, como eu falo em todas as aulas desse curso aqui. Qualquer livro da editora EPU, esses temas básicos da psicologia, vale muito a pena, mas são livros que são difíceis de achar hoje em dia. Mas se achar, tiver no preço bom, vale muito a pena. Então estamos aqui para falar a técnica da análise à época da puberdade. Então, comparada do latente, a análise do adolescente difere alguns pontos essenciais da técnica. O que está acontecendo ali é aquela explosão biológica, hormonal, né, porção de coisas, então, principalmente porque o adolescente, devido à maturação biológica, passa a sentir maiores pulsões que estimulam uma vida de fantasia mais intensa. É a época aí de vir uma fantasia desvairada, lembrando, né, que você tem ali aquela fase fálica, que tem muita coisa ali fervendo e acontecendo, aquele mundo riquíssimo, fantasioso, mas quando vem então ali a ameaça de castração, né, o complexo de castração, você tem o refreamento de tudo isso, o período de latência em que acalma isso, e na puberdade reaparece, né, reacende, melhor dizendo, a sexualidade, e com ela toda essa força, mais essa força de dimensão biológica, que vai propiciar assim fantasias, intensas fantasias, e que isso tem consequências. Então, para o adolescente ter que lidar com essas fantasias é algo muito complicado. Então, nesse sentido, assemelha-se mais à criança anterior à latência. A diferença está em que sua adaptação à realidade é mais eficaz. Seu ego reprime e dissipa melhor as angústias. Ou seja, é semelhante ao que acontece antes da latência, lá a fase fálica, né, o clímax do narcisismo. A diferença é que agora, apesar de estar vivendo isso mais uma vez, existe uma capacidade melhor de adaptação à realidade, de controle dos impulsos. Então ela tem mais maturidade para lidar com uma coisa que ela já teve que lidar lá no passado. Desenvolve numerosos interesses e atividades cujo intuito é também de controlar a angústia, sobrecompensá-la e dissimulá-la até para si mesmo. Então aí a criança vai, né, o adolescente, aqui, puberdade, vai se engajando numa série de atividades como forma de dar conta dessa angústia que ela está sendo tomada ali. Isso é conseguido em parte pela atitude de revolta e desafio tão característico da adolescência, para lidar com essas pulsões. Aí vem a fase da revolta, de enfrentamento, de querer sair de casa, de querer arrumar briga aqui e ali. É um sujeito lidando com as suas pulsões, com as suas fantasias, o que fazer com todas essas coisas que estou, entre aspas, sofrendo aqui, que destino eu dou a essas fantasias, que destino eu dou, por exemplo, tudo ia bem com a minha sexualidade adormecida no período de latência, e vem então aquela fase da adolescência que de um dia para o outro o seu amigo passa a ser simplesmente um amigo, e vem aquela excitação, o que eu faço com isso, e as fantasias, o que eu faço com isso, e aí você é expulso desse paraíso assexuado em tese que existia, e você agora tem ali seu desejo sexual. O que fazer com isso, né? O que fazer agora que você saiu desse jardim do Éden, da pureza absoluta? E aí vem todas as complicações que nós sabemos que tem na adolescência. Então, ele coloca assim: é preciso abordar cedo as angústias e os afetos traduzidos pela transferência negativa e provocante, ou a análise será bruscamente interrompida. É uma das coisas que ele coloca, né? O que se espera é que venha aí uma transferência negativa, lembrando que na transferência, de forma muito resumida, né, a transferência é a atualização à figura do analista de afetos do passado, e a transferência positiva seria, entre aspas, a reflexão dos amores do passado por conta de um lugar paternal da analista, maternal da analista. Isso faz uma correlação com a figura mãe-pai desse adolescente, e os amores vividos são replicados ali com aquele analista, com aquela analista, e da mesma, que é a transferência positiva,
e da mesma forma os sentimentos hostis vividos, as frustrações vividas por conta da impossibilidade desse amor também são atualizados no analista. Então a transferência negativa vem com tudo, muitas vezes tem aquilo lá, não queria estar aqui, não queria ter vindo até essa terapia, tipo aquela coisa que o adolescente muitas vezes deixa de falar para os pais, ou até fala para os pais, mas traz uma forma mais intensa para a análise. Então por isso que nem sempre é fácil você conseguir estabelecer ali um vínculo de início de tratamento com um adolescente. Mas então, de acordo aqui com o Hertz-Simon, baseado na proposta kleiniana, a ideia é desde o começo você fazer abordar, apontar as questões relativas à transferência negativa e também a questão da provocação tão característico dessa fase. No rapaz, como coloca aqui, as fantasias edipianas são submetidas a novos mecanismos encobridores de angústia e culpa. E vai colocar que tipicamente você tem ali o modelo positivo do herói, dos grandes homens, e aí vem aquelas coisas, né, da fase de, sei lá, de ficar pensando nos filmes dos caras superpotentes, dos velozes e furiosos e mais potentes e mais furiosos e com carros mais potentes e fálicos, blá 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 blá. Então tem esse lado, o lado heróico que coloca, e obviamente é preciso fazer uma cisão, tem a eleição aí desses modelos ideais super poderosos, e curioso, né, que na nossa sociedade isso não está limitado à puberdade, temos aí os adultos que funcionam de maneira muito semelhante a ficar nesse lugar, né, talvez até uma explicação por que tantos filmes de super-heróis hoje em dia, né, mesmo um cara aí de, sei lá, 30, 40, 50 anos continua essa coisa meio fálica, né, do super. Algo curioso a se pensar, tanto é que autores vão falar sobre a adultescência, né, como se fosse uma adolescência prolongada e esse que não quer crescer, enfim, mas é assunto para algum outro vídeo em algum momento. Mas voltando para cá, você tem então esses modelos positivos que aparecem tipicamente heróis e grandes homens, e ao mesmo tempo ele coloca aqui, ó, pela clivagem, que é a quebra, né, a divisão da figura paterna, faz dos outros objetos, professor, chefe, imagens negativas. Então é clássico, né, eleger algum herói ali, eleger algum ídolo e desprezar chefe, desprezar professor, desprezar às vezes o próprio pai, porque tem uma cisão, tem uma quebra, o ideal aqui e o desprezado ali. É um momento aí complexo, e ele coloca assim, na análise é preciso desfazer a clivagem, confrontando esses que você, né, o sujeito ali, ele está admirando, mas que tem essas características também do outro que ele despreza, e também esse que ele despreza e as características desse outro que ele ama, que é, no fim das contas, passar desse lugar esquizo para o lugar de juntar as duas coisas, que é mais a característica da posição depressiva. Aí ele coloca, às vezes a repressão é tão limitadora que apenas só existe um interesse excessivo por determinado esporte ou atividade. Que é mais ou menos assim, né? Ele está colocando que para dar conta dessa angústia e dessa fase é muito comum os múltiplos interesses, mas ele fala, às vezes acontece de tal maneira que o adolescente bitola numa única coisa, só faz aquilo e esquece todo o resto. E ele está colocando assim, quando isso acontece, essa limitação de interesse, a coisa deixa de se caracterizar como uma sublimação e entra mais como uma forma de sintoma. Também é algo assim a se levar em consideração. Aí na sequência ele traz, na mocinha, púbere, texto de 86, né? O rapaz, a mocinha do tipo inibido, a mocinha, né? Acho que hoje em dia, se você encontra um texto desse ou faz um vídeo desse, críticas bem grandes apareceriam. Obviamente, vão ter críticas com relação ao texto que eu estou falando aqui, mas é aquilo que eu falo, né? Antes de atacar um texto, vamos entender que ele tem um tempo que ele foi escrito. Acho que é legal tirar o que ele tem aqui para nos transmitir e, a partir do estudo disso, fazer a crítica, né? Agora, fazer a crítica e interromper a entrada no conhecimento do assunto, aí eu acho ruim. Acho que é legal conhecer, né, articular e, se necessário, criticar. Mas voltando para cá, na mocinha púbere, as primeiras menstruações causam viva angústia. Porque, de acordo aqui com a ideia da Klein, a menstruação é a concretização da destruição do próprio corpo e seus conteúdos. E aí diz aqui, né, como defesa às angústias primitivas, a adolescente pode reforçar os componentes masculinos, que seriam a posição masculina da menina, ou
desenvolver-se apenas no terreno intelectual, mantendo-se latente na área da sexualidade e da personalidade. E aí ele vai colocar, isso é um tipo de personalidade que encontramos, de um tipo de adolescente que encontramos na clínica. Outro tipo também que encontramos é a mocinha do tipo ativo, que rivaliza com o sexo masculino. No começo surge material semelhante ao do rapaz, que é rebeldia e desafio. E aí, alcançados os níveis mais profundos, encontram-se as diferenças devidas ao complexo de castração. Então é semelhante, né? A mocinha ativa é semelhante ao rapaz. Veja que está fazendo aí essa ligação do rapaz, o masculino, ao ativo, a mocinha, o feminino, ao passivo. Críticas que hoje em dia são muito bem-vindas e muito bem construídas, mas vamos passar por aqui que ele está colocando. Semelhante nessa posição ativa, mas qual que é a diferença? A diferença é que o menino está passando, a diferença é a posição frente ao complexo de castração. Na menina, a angústia e culpa por agressão à mãe, levando-a a rejeitar o papel feminino e contribuindo para a formação do complexo de castração. O que será que é esse tal de papel feminino que ele está dizendo aqui? O medo da destruição do seu corpo pela mãe internalizada, vingativa, a impede de adotar uma posição feminina e maternal. Então tem a ver com uma imago materna estabelecido nessa menina aqui, e ela tem essa preocupação de, ao tomar essa posição feminina, ela tem medo dessa mãe internalizada, vingativa, que suposta, dentro das fantasias, de uma perseguição desse objeto materno vindo de dentro. Então, algo interessante é pensar nesse outro tipo de adolescente, segundo Klein, lido por Riad Simon. Terceiro ponto, na mocinha do tipo inibido, a vida sexual encontra-se muito reprimida. Os assuntos da análise são semelhantes ao da latência. Na latência, lembra, tudo se acalmou, a sexualidade adormeceu, e tem essa mocinha muito inibida, que ela fica nesse lugar, e ele coloca aqui, isso é muito legal mesmo se pensar na clínica. Você tem aqui, portanto, usa-se técnica parecida com a do latente. Que tipo de técnica? Lidar com reservas, desconfiança, trabalhar material repetitivo, é o principal, em busca de indícios de agressão, libido e angústia, atentar por sinais discretos de transferência negativa. Pode ser aquela pessoa que fica num grau tão grande de inibição que meio que se submete ao analista, é a boa mocinha para tudo que o analista fala, e o nosso trabalho é escutar para convidar para que esse lado agressivo possa aparecer e vir para fora. Porque se não vem para fora, ele se volta para dentro, se volta contra a própria pessoa. Então, a sutileza está aí. E aí tem um outro tipo, mocinha do tipo muito feminino, encontra-se uma falsa exageração da posição feminina. Todo exagero a gente tem lá a nossa desconfiança. Esse serve para mascarar e reprimir as angústias provenientes do complexo de masculinidade. Que é aquela coisa, né? O excesso de feminilidade, de posição feminina é para negar que existe uma dimensão masculina na pessoa. Da mesma forma, o cara muito machão, que tem que dizer o quanto ele é macho dos machos, de todos os machos, ele faz isso para não dizer que tem nada de feminino nele, sendo que ali tem algo, obviamente, gritante feminino, como tem todas as pessoas, essas dimensões. Por isso que o Freud vai considerar, inclusive, que somos, do ponto de vista psicológico, bissexuais. Mas tem gente que quer negar isso em si mesmo e nega isso exagerando a uma outra porção. Então, tem a ver com essa defesa para reprimir a angústia proveniente do complexo masculino. Seria útil para ampliar a compreensão do tema, pelo menos enumerar algumas regras para uma análise em nível mais profundo. Então vamos lá, alguns pontos para pensar nessa análise em nível mais profundo. Primeiro, a angústia em nível profundo é mais ampla, então o que tem que ser feito? É preciso controlar sua liberação e para isso, para essa liberação, ligar sempre às origens, situações infantis e dissipá-la pela análise sistemática da situação transferencial. Linhas muito gerais. A transferência está levando com que aquilo se repita com o analista. O analista pega aquilo, consegue isolar e mostrar que aquilo que parece que é uma situação que está acontecendo só naquele dia, naquele momento, com aquele analista, na verdade é uma repetição, isso está lá na infância. Então isso está acontecendo agora, na verdade você mostra. Isso a carta estava endereçada para outra pessoa e chegou para mim. Está aqui comigo, mas vai entregar lá na situação infantil que você passou a sentir tal coisa. 2. Quando houver timidez ou má disposição desde o começo,
analisar imediatamente a transferência negativa. O que está impedindo que a pessoa fale, que a pessoa se engaje. Então é necessário convidar que essa pessoa comece a trazer a dimensão da transferência negativa, inclusive a hostilidade em relação ao processo, de não querer estar ali, né? Quantas vezes atendendo adolescente, uma das coisas que eu faço é perguntar assim, mas você gostaria de estar aqui? Não, não queria estar aqui. E por quê? Por conta disso, disso. Eu digo assim, bom, então eu não vou te obrigar a ficar aqui, mas já que você está aqui, o que você acha de falar algumas coisas? Não quero, não sei o que, bom, tá bom. Né? Geralmente dá certo quando você diz assim, ó, então você pode vir aqui enquanto você achar que realmente quer vir aqui. Se você não quiser vir aqui, eu não vou te obrigar. Quando você coloca assim, não é um lugar de obrigação, às vezes é um convite para a pessoa ficar mais à vontade de falar e se engajar no processo. Às vezes. Em geral, muitas vezes. Depois, 3, ao interpretar, utilizar o material onde intui haver maior angústia. Então você vê que esse intui aí tem a ver, obviamente, com o conhecimento do analista, tem a ver com a sua prática, com o seu conhecimento teórico, né, com os seus anos de clínica. Em continuação, ligar as angústias latentes às fantasias sádicas subjacentes. A questão de um sadismo, de destruição do outro, de hostilidade com relação ao outro, e essa angústia tem a ver com uma tentativa de tentar proteger essa agressividade com relação ao outro, dessa intenção agressiva, e na análise é um lugar que a gente pode falar desses desejos agressivos com relação a esse outro, né? Que muitas vezes a criança ou adolescente não fala sobre isso como forma de preservar esses pais vivos numa fantasia, e que falar num tom agressivo poderia destruir esses pais. Então poder desfazer essa fantasia de forma que possa possa revelar a dimensão sádica da fantasia, para que possa sair desse nível angustiado de achar que se falar tal coisa vai acabar com esses pais. E obviamente, ao fazer isso, mostrar como a pessoa se protege, o adolescente, dessas fantasias sádicas, utilizando mecanismos através do ego. Então a gente precisa mostrar isso daí. E ao fazer isso, tomar muito cuidado para não entrar numa influência educativa ou moral para o paciente, né? Obviamente, quando começa a trazer isso, você não vai entrar lá apontando assim, mas são seus pais, né? Tem que honrar pai e mãe. Nossa Senhora, tem uma galera que vem contaminada assim, de dimensões religiosas, moralistas demais, que quando vai atender, se faz isso, é um erro gigantesco, né? É um lugar que você convida para o sadismo, das fantasias sádicas poderem aparecer, e se você está convidando para isso, você tem que bancar que vai escutar isso sem ficar enfiando o dedo na cara, né? Então, cuidado com aquilo que você convida para ser dito. E aí, por fim, tem um trecho que ele traz aqui, que ele fala o seguinte: seria imprescindível citar aqui a opinião de Klein sobre a função de psicanalizar crianças. Ela diz: eu presumo que a análise de crianças é uma especialização que deve ser precedida de uma formação regular de analista de adultos. Ninguém deveria abordar o terreno tecnicamente mais difícil da análise de crianças sem ter previamente adquirido uma experiência suficiente e trabalhando certo tempo com os adultos. Recomendação da Melanie Klein. Então é isso, e até a nossa próxima aula. Tchau!